Vamos resolver mais uma questão aqui do canal, no caso uma questão focando na temática reagente limitante e pH, né? Essa é uma questão adaptada, né? Enfim, ligeiramente modificada, adaptada de uma questão do livro Química, dos autores McMurray e Fay, tá certo? A questão original do livro, inclusive, está resolvida aqui no canal em algum outro vídeo, tá certo? Mas vamos lá então. A questão então nos diz o seguinte, né? Quando 28 gramas de carbonato de potássio são acrescentadas a uma solução de HBr, verifica-se que 44,6% do carbonato permanecem não reagidos. Se o carbonato consumido foi suficiente para neutralizar 450 ml da solução do ácido, qual o pH dessa solução? Da solução do ácido, evidentemente, né? Bom, primeiro nós precisamos escrever uma equação química, né? Precisamos conhecer a identidade dos reagentes e dos produtos. E, no segundo momento, precisamos balancear a equação, né? A fim de sabermos em que proporção que os reagentes se combinam para formar os produtos. Tá certo? Então, os reagentes são HBr, né? Ácido bromídrico, ou seria melhor dizer brometo de hidrogênio, né? Mas quando dissolvido em água, enfim, vai ionizar, acidificar o meio. Aí eu posso falar numa solução aquosa de ácido bromídrico, né? Mas enfim. E carbonato de potássio. Bom, os produtos são CO2 e água, né? Como, enfim, carbonato reagindo com ácidos, né? E, no caso, o sal produzido é brometo de potássio e a equação aí já se encontra balanceada, né? Então, 2 mols do ácido reagem com 1 mol do carbonato. Bom, a questão diz que 28 gramas, das 28 gramas acrescentadas, né, das 28 gramas de carbonato acrescentadas à solução do ácido, 44,6% não reagiram, né? Bom, fica evidente aí então que o carbonato é reagente em excesso, visto que, né, grande parte dele, 44,6% da massa adicionada, não reagirão, né, permanecerão não reagidos ao final aí, enfim, da reação, né? E, consequentemente, o ácido que foi consumido, que foi neutralizado pelo carbonato, é o reagente limitante e será completamente consumido, né? Bom, o carbonato está em excesso, né? Se 44,6% restaram não reagidos ao final da reação, então 55,4% foram consumidos. 55,4% de 28 gramas são 15,5 gramas. Então 15,5 gramas do carbonato foram consumidos. Essa massa, dividindo pela massa molar do carbonato de potássio, né, 138,2 gramas por mol, então calculamos que temos no sistema 0,112 mol de carbonato de potássio. Pela equação química balanceada, verificamos que 1 mol do carbonato é capaz de consumir 2 mols do ácido. Então, o número de mols do ácido que foi consumido é o dobro disso, né? Então, 0,224 mol do ácido é que foi consumido, né? Concentração em quantidade de matéria, concentração em mol por litro, concentração molar, enfim, é número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Número de mol do soluto nesse caso, né, HBr, 0,224, acabamos de calcular. E o volume da solução, né, a solução do ácido, a qual acrescentou-se o carbonato para promover a sua neutralização, era de 450 ml, ou seja, 0,45 litros. O que nos dá aí uma concentração de 0,5 mol por litro de HBr, né? Como HBr é um ácido forte, 100% ionizado, e além disso é um ácido monoprótico, 0,5 mol por litro é também a concentração de íons H+, né? E respondendo então mais diretamente a pergunta, qual o pH da solução, né? A solução do ácido, né? Fica claro aí no enunciado. pH menos o log da concentração de H+, menos o log de 0,5. Isso nos dá um pH de 0,3. E essa é a resposta, então, do nosso problema. Tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo exercício.